Alguns colegas e amigos britânicos me dizem que existe uma crença, nos mais altos níveis, de que eles, alguns deles, na verdade desejam um conflito entre a Rússia e a Europa para poder acionar o artigo 5º. Sabemos que Zelensky quer isso. Ele tem sido muito aberto a respeito. Ele quer um gatilho do artigo 5º para que toda a OTAN venha lutar a guerra dele por ele. Mas deixe-me lhe fazer uma pergunta. Tudo gira em torno do artigo 5º, da crença de que, se entrarmos nessa guerra, então automaticamente lá vem o tio Sam. Vamos voar para lá, fornecer todo o apoio, trazer divisões e tudo mais. Você considera que seria um sim automático, caso o artigo 5º fosse acionado, que os Estados Unidos entrariam para lutar contra a Rússia em nome da Ucrânia e da Europa? Deixe-me responder a isso, apresentando o cenário que vou expor na William & Mary daqui a algumas semanas. Acho que estamos olhando para um país como a Lituânia, e é esse o país que estou analisando especificamente. Se você acompanha o que eles estão fazendo agora e como estão tratando a própria população russa, diferentemente da Estônia e da Letônia, sabe que a Lituânia provavelmente seria uma candidata a fazer alguma coisa. E o que poderia ser esta coisa não envolvesse Kaliningrado, poderiam envolver o corredor de Suwałki, poderia envolver uma série de coisas. Mas suspeito que isso envolveria, antes de tudo, uma operação de falsa bandeira, que eles poderiam então atribuir à Rússia. E aí as coisas começariam a se movimentar. E talvez até o próprio Putin, e nesse aspecto ele já está fazendo isso dentro da Ucrânia, matando membros da OTAN dentro da Ucrânia. Ele tem inteligência muito boa, já matou suecos, alemães e outros. E ele atingiria a Lituânia de uma maneira específica, em um ponto específico, com Oreshnik ou algum outro míssil convencional, mas um míssil poderoso e rápido. E isso seria um ataque que teria provocado isso. Eis o que acho que aconteceria ali. Bruxelas, imediatamente, nesse atual estado de insanidade, invocaria o artigo 5. E então todos descobririam o que o artigo 5 realmente diz e o que ele realmente significa. Como eu descobri certa vez quando estávamos lidando, essencialmente com a crise dos mísseis em Berlim, com Bruce Clark lá do outro lado. Isso significa que cada uma das potências passa pelos seus processos constitucionais ou equivalentes de tomada de decisão e decide se vai ou não invocar sua própria participação em qualquer ação que possa se enquadrar no artigo 5. Para nós, isso significa consultar o Congresso, conforme a Constituição, algo que não temos feito muito ultimamente, e pedir a eles uma declaração de guerra. E se você conseguir essa declaração de guerra, então pode participar. Você acha que Donald Trump faria isso? De jeito nenhum. Então, o que estamos dizendo aqui é que se esse fosse o cenário, provavelmente cerca de metade das pessoas cairia fora. E o grande Peru, o sujeito com o guarda-chuva nuclear, diria: vão para o inferno, eu não vou entrar nessa briga, agora vocês estão por conta própria. Então quer dizer, tá bom, europeus, agora vocês vão lutar contra a Rússia com talvez metade da OTAN. E essa metade não está muito bem equipada. Na verdade, se vocês lutassem contra eles com toda a OTAN, menos a Turquia e os Estados Unidos, vocês estariam sem esses dois países. Aí vocês vão perder. Você vai perder feio. A gente precisa olhar para isso. Isto é da Associated Press, de hoje. Os estoques de mísseis Patriot dos Estados Unidos na Europa estão abaixo do nível crítico por causa da guerra com o Irã. Então, sabemos que eles não são tão eficazes quanto alguém já afirmou que fossem, mesmo quando havia quantidade suficiente deles. Agora, não há quantidade suficiente. Por que você iria querer sequer cogitar um confronto convencional com a Rússia, quando sabemos que os estoques de mísseis deles estão muito bem abastecidos e que eles têm novas capacidades e assim por diante, quando sabemos que não conseguimos deter nada? Só me ajude a entender isso. Entenda isso. Bem,
Uma das razões pelas quais o general Alexis Grynkewicz, da Força Aérea dos Estados Unidos, estava repreendendo o chefe do Estado-Maior Conjunto, Dan Kane, quer dizer, repreendendo mesmo, era que ele dizia: "Ei, você sabe quem eu sou? Eu sou o Saseur. Sou o comandante do Eukon. Você sabe contra quem eu vou ter que lutar se continuar cutucando o urso? Você sabe contra quem eu vou ter que lutar? Eu não tenho o que preciso para lutar contra ele. Vocês estão gastando tudo." Acho que isso chamou a atenção de Kane. Agora, outros comandantes de combate, como do Pacífico, fizeram a mesma coisa. Eles têm planos de guerra, e esses planos incluem essas coisas para serem usadas caso tenham que executar seus planos de guerra. E nós estamos gastando tudo isso. E também estão descobrindo algumas coisas, e o Grynkewicz até deu a entender isso. Estão descobrindo que o PAC-2 e o PAC-3 não funcionam muito bem. Estão descobrindo que até o THAAD não funciona tão bem assim. Isso me faz lembrar de Bill Perry, quando ele era secretário de Defesa, o único engenheiro que já foi secretário de Defesa. E o meu seminário no War College do Corpo de Fuzileiros Navais passou 2 horas com ele no gabinete dele. Ele nos explicou por que a taxa de abatimento de um elemento terrestre contra um elemento aéreo, desde 1890, nunca tinha sido melhor que 2,1%. E então ele nos explicou a física de por que ela nunca seria melhor que 2,1%. E o ponto dele era, desculpem, 0,21%. O ponto dele era 2 em cada 10. O ponto era nuclear. Ele estava falando de derrubar mísseis nucleares. E disse, certo, 10 mísseis nucleares estão chegando e sua capacidade de derrubá-los, que custa uma fortuna, é de 0,21. Então você derruba 2 desses mísseis, os outros 8 atingem o alvo. O que você conseguiu para si? Esses outros 8 vão acabar com você. E acho que ele tinha razão. Ele fez a física para nós. No escritório dele, ele fez a física para nós. E Ted Postol fez a mesma coisa. Você nunca vai acertar uma bala em alta velocidade com outra bala em alta velocidade lançada do solo com uma taxa superior a 0,2. Então quero dizer, isso é absurdo. Eu entendo quando o Ted diz, olha, o Patriot talvez seja 4 em 10, talvez 2 em 10. E eu também já vi a Lockheed Martin e a RTX enganarem o radar. Já vi essas empresas manipularem esses testes. Eu estava presente em um teste no Alasca, em que eles literalmente pintaram a ogiva, pintaram para que o míssil lançado para atingir a ogiva conseguisse acertá-la. E quando descobrimos isso, o presidente ficou furioso. Mas é isso que eles fazem. Então, você nunca vai alcançar, acho que o Bill tinha razão, muito mais do que 2 em 10, talvez 3 em 10, se estiver disparando do solo contra algo que vem pelo ar. E se for esse o caso, então foi uma estupidez sem tamanho entrar em uma guerra contra alguém que tem muito mais do que 10 mísseis que podem chegar até aqui. Então, por que se quer cogitar iniciar uma guerra com eles? Mas ainda assim, parece ser isso que estamos fazendo. E deixe-me mostrar mais um comentário aqui sobre esta guerra em particular. Este é Victor Bout, ex-russo. Victor Bout, isso. Tive que lidar com ele quando estávamos trabalhando no caso da rede do Alpha K-Khan. Certo. Bom, então você provavelmente vai apreciar o que ele vai dizer aqui, ou pelo menos reconhecer isso, porque acho que ele soa de um insóbrio aqui sobre a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eles sabem que a Ucrânia, nessa fase final da guerra de infraestrutura, quando a Rússia diz bem, como nosso presidente mencionou, eles abriram uma caixa de Pandora. Então o inverno está chegando. Não há interceptadores disponíveis para defender a capital ucraniana. E foi só por esse acordo especial que a Rússia permitiu que os ucranianos celebrassem o dia da independência deles, em 24 de agosto, sem ataques russos. Então, do ponto de vista militar, esse conflito já está perdido. A Ucrânia tem apenas 2 opções. Ou vai e assina um acordo de paz adequado, em que ainda haverá certos compromissos que a Rússia aceitaria, ou assinará uma rendição total. Se não no próximo mês, então antes do ano novo.
Então, obviamente, ele é muito pró-Rússia, muito pró-Moscou. Mas a avaliação dele está correta? A guerra já foi na prática perdida? Acho que ele tem razão. Ele é um homem extraordinariamente inteligente. Provavelmente foi um dos homens mais astutos e inteligentes que já vi no mercado de armas. Mas ele tem razão do ponto de vista da correlação de forças. Lembra daquela expressão da Guerra Fria? A correlação de forças sempre foi desfavorável à Ucrânia. Em tudo. População contra população, exército contra exército, e por aí vai. Mesmo colocando a OTAN e Washington nessa equação, a correlação de forças sempre foi ruim. Se a OTAN entrasse na luta de forma integral, teria sido uma batalha diferente. Não tenho certeza, considerando o estado fraco da OTAN e os problemas de interoperabilidade, como eu chamo isso, não tenho certeza de que nem a OTAN conseguiria fazer isso. Mas Putin não quer uma guerra com a OTAN. Não quer. E fará tudo o que puder para evitá-la, mas também fará tudo o que puder para colocar a Ucrânia de joelhos. E isso não está muito longe. Não está muito longe. Ele tem razão. Este inverno vai ser terrível. As condições vão ser terríveis. Zelensky já tem uma boa parte da população furiosa com ele, ao máximo. E há pessoas na linha de frente pela Ucrânia que estão se rendendo para receber um tratamento melhor dos russos, porque os russos são espertos e estão tratando razoavelmente bem os prisioneiros que capturam. Então é só uma questão de tempo. Um tempo extenuante, terrível, e provavelmente com muito mais baixas. Mas também restará um estado reduzido, sem porto, sem meio de exportar, sem forma de sair da massa continental em que está. Uma massa territorial muito inviável, sem nada ao redor para ajudá-la, e com pessoas de todos os lados que têm um histórico de cobiçar uma parte do seu território. Isso não é um bom desdobramento. Não é um bom desdobramento. Eu não gostaria de ser um Estado remanescente. Volto ao que eu disse ao Powell quando ele era secretário de Estado e começamos a falar sobre isso. E eu sei de algumas das coisas nefastas que fizemos no nosso governo para colocar os europeus do nosso lado. Mas eu disse, a neutralidade é a única solução possível para um país como a Ucrânia. Ela tem de ser neutra. E tem de usar essa neutralidade em relação a todos ao seu redor, de Belarus até a Polônia. Tem de ser neutra. Não pode deixar de ser neutra. Certo, sim, mas eu não acho que isso vá funcionar. Certo. Famosas últimas palavras. Bem, obviamente não evitou. Quer dizer, especialmente a partir de 2014, nós garantimos que eles escolhessem um lado, o nosso lado, os neocons, Victoria Nuland, toda aquela turma. Isso. E depois houve vários governos que simplesmente foram se somando e aceitaram seguir por esse caminho. Embora a correlação de forças, como você mencionou antes, sempre fosse desfavorável à Ucrânia. E tudo se desenrolou exatamente como se vê no papel. Então a pergunta vai ser, para onde isso pode ir agora? É que Victor afirma que isso vai. Ele acha que isso pode chegar a um desfecho em algum momento, talvez até por volta do fim do ano. Vamos ver se isso acontece ou não, ou se eles conseguem se manter por mais tempo. Mas seja por mais tempo, por menos tempo, ou exatamente dentro do previsto, não vejo nenhuma possibilidade de isso ser evitado. Você vê, existe alguma chance de algumas dessas pessoas na Europa, como Mark Rutte, Ursula von der Leyen e assim por diante, alguma delas, se fizer tudo exatamente certo, conseguir evitar essa derrota e, de algum modo, manter um conflito congelado indefinidamente, que acabaria se tornando caro demais para a Rússia sustentar. Dani, eu acho que a OTAN acabou e acho que a União Europeia acabou. Essa é a minha resposta à sua pergunta. Acho que essa insanidade está acelerando esse processo. Por volta de 2004, eu disse a Powell que achava a aliança da OTAN um anacronismo. E expliquei a ele por que eu achava que era um anacronismo. E lembre-se, Powell é o cara que veio da presidência do Estado-Maior Conjunto com H.W. Bush, quando estávamos falando de uma identidade europeia de segurança. Essa era a expressão que usávamos.
Estávamos falando essencialmente de criar uma força de defesa, uma força de segurança exclusivamente europeia, lado a lado, que gradualmente se afastaria da OTAN de qualquer tipo de interoperabilidade, compartilhamento ou o que fosse, e teria sua própria segurança. E a implicação era que não iríamos simplesmente reduzir para 60 ou 70 mil pessoas, o que de fato seguimos em frente e fizemos. Iríamos reduzir a zero, manteríamos nosso guarda-chuva nuclear e o vínculo transatlântico intactos, além dos laços econômicos e coisas do tipo. Mas a OTAN essencialmente deixaria de atuar como uma aliança militar formal. Falava-se em talvez manter a aliança política para, de certa forma, fortalecer um pouco mais o vínculo transatlântico. Mas acho que ambos entendíamos que a OTAN, sem uma ameaça real, por que fomos buscar uma ameaça no exterior? Por que criamos a capacidade mundial de Ramstein? Porque estávamos tentando justificar a existência da OTAN. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer isso. Acho que a OTAN está acabada. Acho que já era. E não precisamos dela entrando numa guerra suicida com a Rússia, que no fim das contas poderia acabar envolvendo muita gente também. E você vê alguma chance disso acontecer de forma pacífica? Porque, quer dizer, agora mesmo houve. Na verdade, deixa eu mostrar este trecho aqui. Maria Zakharova disse hoje que eles estão tão cansados das falas de Andy Burnham e antes dele de Keir Starmer sobre os mísseis Storm Shadow, que se isso continuar, talvez façam isto. Nós temos alertado repetidamente que a resposta aos ataques ucranianos com armas britânicas em território russo poderia atingir quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos, seja na Ucrânia ou em outros lugares. Os responsáveis por crimes de guerra, incluindo aqueles... Mas quero dizer, ela colocou isso muito bem. Nós nos reservamos o direito de atacar até mesmo fora da Ucrânia. E se for esse o caso, algumas pessoas dizem que foi por isso que Ratcliffe foi a Moscou, para avisá-los para não fazerem isso ou algo assim. Mas isso aconteceu, e foi reivindicado depois que Ratcliffe fez a visita. Então me parece que a Rússia está dizendo, tanto faz o que vocês disseram. Não me importo de verdade. Não vou ficar aqui permitindo que vocês continuem nos atingindo com mísseis Storm Shadow, especialmente se estiverem atingindo coisas importantes dentro da economia russa. Isso mudaria as coisas? Isso mudaria o fim da OTAN? Porque haveria muita gente que aparentemente diria, viu, eu avisei. Eu avisei que eles eram tão agressivos assim. Agora, graças a Deus, temos a OTAN. Vamos acionar o artigo 5. Ou você sugere, talvez, como disse há um minuto, que a aplicação do próprio artigo 5 poderia ser justamente o que mostraria que tudo desmorona? Os dois. Acho que está se desintegrando. Acho que vai acabar muito em breve. Muito em breve, pode ser uma década, mas vai acabar. E acho que a União Europeia vai seguir o mesmo caminho, porque acho que a União Europeia está se desintegrando. Francamente, acho que a Europa vai se parecer, e lamento dizer isso, mais com a Europa dos anos 1930 do que com a Europa a qual estamos acostumados. Lembro do que Paul disse em 1989, quando me juntei a ele em Fort McPherson. Ele tinha acabado de sair do cargo de Conselheiro de Segurança Nacional de Ronald Reagan e estava considerando ser chefe do Estado-Maior do Exército, com Rich Armitage como secretário do Exército. E eles iam reformular e revisar todo o Exército dos Estados Unidos. Teria sido ótimo se tivessem conseguido, mas ele não conseguiu isso. Ele conseguiu o cargo de presidente do Estado-Maior Conjunto. Mas naquele dia, ele estava refletindo e disse, sabe de uma coisa, Larry? Quando Mitterrand, Kohl, Major, Thatcher, Gorbachev, Shevardnadze, Baker e pessoas como ele se forem, pessoas que viveram a guerra, a Europa vai se desintegrar. Isso deve ser muito profético. Reinberg Heims vence before agora, nem meu sinless crente fortja. And we gave it a lot of help.
E nós demos muita ajuda a isso. E preciso dizer, Winkin, Blinken e Nod, ou seja, Biden, Blinken, Sullivan e Nuland, foram fundamentais em muito, todos neoconservadores, na minha opinião. Sim, e como você disse na abertura do programa, o atual ocupante do Salão Oval é quase como golpe de misericórdia para garantir que tudo isso venha abaixo. Eu não vejo como resgatar essa situação. E não acho que ela precise ser resgatada. Eu só gostaria muito de ver uma transição para alguma outra coisa, porque foi uma ideia inteligente, em vez de tudo desmoronar, possivelmente até em outra guerra, com consequências desconhecidas, que poderiam com muita facilidade se tornar nucleares. Quero dizer, você vê alguma outra alternativa? Eu vejo o que está sendo desenvolvido nas entranhas do Pentágono, e me dizem que também está sendo desenvolvido nas entranhas de Stephen Miller e de outros como ele. E isso é uma retração que não está sendo construída tanto como uma retração, mas como uma tomada do hemisfério ocidental. E essa será a resposta deles a essa ofensiva da China, que na minha opinião é imparável. E a Europa ficará no meio. A Europa ficará no meio, onde, por exemplo, as ferrovias da iniciativa Cinturão e Rota meio que param. E a Europa não saberá o que fazer por causa da marcha inexorável da China e agora da Rússia e do Irã e de todo o complexo dos BRICS, que está se preparando para realizar uma cúpula com Modi no comando na Índia. Vou acompanhar essa cúpula de perto para ver se Modi sai dela mais alinhado aos BRICS do que jamais esteve antes. Mas este é um avanço de poder impossível de deter. 2/3 da população mundial e mais ou menos essa parcela do PIB global, cada vez mais unidos por causa dos nossos erros, cada vez mais próximos por causa dos nossos erros e das nossas sanções, das quais eles estão fartos. E com Xi e a China fornecendo os instrumentos de poder e o dinheiro para fazer o que precisam fazer, nós vamos recuar para o hemisfério ocidental e infernizar a vida da América do Sul, do Canadá, do México, de todo mundo mais. E isso já é o que estamos fazendo. Você sabe que estamos na Argentina agora? Estamos na Argentina agora, trabalhando com o governo de Buenos Aires para desestabilizar Lula e colocar Bolsonaro de volta no poder no Brasil. É inacreditável o que estamos fazendo. Não estamos apenas agindo na Venezuela, em Cuba e em outras coisas. Também estamos tentando tirar Lula e garantir que todo mundo na América do Sul siga nossas determinações e nossos desejos. Vamos tomar o hemisfério ocidental. Esse vai ser o nosso reduto. Talvez a gente queira, mas acho que com esse grupo no comando, somos pateticamente incapazes. Tudo o que vamos fazer é implodir por conta própria, porque não acho que eles vão conseguir. Acho que você tem razão. Acho que talvez vejamos até um fracasso bastante alarmante em relação a Cuba, se Rubio agir da maneira que eu acho que ele quer agir. Neste momento, estamos tentando conquistar um determinado cubano que ele acha que seria um bom substituto para Nicolás Maduro, por assim dizer. Colocá-lo no comando, talvez tomando o líder argentino como exemplo. Colocá-lo no comando e ele se tornaria o novo Fulgêncio Batista. Isso funcionou tão bem da primeira vez. Por que não? Foi mesmo, não foi? Meyer Lansky e a máfia lá embaixo. Mas Roosevelt foi esperto. Ele se livrou de Lucky Luciano e de todos os outros. Mandou ele para Cuba. Vamos tentar evitar isso. Mas escuta, eu agradeço muito por você nos dar esse tipo de panorama tão abrangente de tudo o que está acontecendo aqui, em 3 hemisférios diferentes. Nós agradecemos, mesmo que seja bastante assustador. É assustador. É mesmo. Eu odeio estar chegando aos meus 82 anos e ver isso acontecendo com o meu país. Eu estou umas 2 décadas atrás de você, mas estamos no mesmo ponto. E nós valorizamos muito a sua perspectiva, o seu contexto histórico e os lugares por onde você passou, todas essas coisas. É algo que as pessoas realmente precisam ouvir, e agradecemos por você compartilhar isso conosco.
Obrigado por dar a oportunidade. Eu agradeço. Nós também agradecemos a vocês. Vamos ver. Amanhã teremos alguns programas para vocês e falaremos mais sobre isso pela manhã. Fiquem de olho no nosso canal e vamos mostrar o que temos preparado. Enquanto isso, nos vemos amanhã no Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que eu não tento convencer ninguém a comprar ouro, nem digo como administrar sua carteira de ações. Mas, há uma forma de vocês nos ajudarem. Inscrevam-se, cliquem no botão de curtir e compartilhem isto com alguém que vocês amam. And share this with somebody you love.